Após a minha primeira massa pronta, eu descobri que sim, eu iria tentar me aventurar nesse artesanato. Até então, gente, eu sempre fui uma criança, uma pessoa que minha mãe me incentivava muito a bordar, a fazer crochê, tricô, essas coisas, ela sempre me incentivou. E eu sempre aprendi a fazer um pouquinho de cada. Eu fazia bordado, fazia crochê, fazia tricô, mas não era algo que eu amasse, algo que, né? Gostava muito de desenhar, gostava muito de pintar telas quando eu era criança. É, mas assim, não era nada que tipo, nossa, né, chamasse minha atenção. O biscuit foi algo que realmente transformou a minha vida. Só que até então eu não tinha noção que ele realmente iria se tornar uma renda, né? Até então eu já atuei, já tinha atuado como professora, estava finalizando a minha formação e trabalhava numa empresa de iluminação como desenhista. Então, eu atuava lá dentro, trabalhava e nunca que eu pensava. O biscuit e trabalhar no sábado fazendo freelancer era como se fosse, gente, nada mais nada menos do que uma terapia para mim. Eu ocupava minha cabeça no sábado fazendo alguma coisa, né? Então, aquilo era muito, muito, muito bom para mim. Então, eu falava assim: vou fazer a minha filha. Era esse o principal objetivo dentro do biscuit, fazer a minha filha. E eu lembro que eu fiz a minha filha não ficou nada bonitinha, mas na minha cabeça ela tava perfeita, tava maravilhosa, né? Hoje eu sei que não tinha nada bonito lá, mas tudo bem. Aquele foi o meu início. E aí eu lembro que, gente, eu criei um amor gigantesco, e eu lembro que eu ia pra igreja na época, e eu comecei a fazer umas loucuras, assim, aos olhos das pessoas era meio que loucura. Mas eu orava para Deus com as mãos abertas. Falava: Deus, me dá o dom. Eu quero mexer com isso. Eu não, sabe, assim, não era insatisfação pelo meu trabalho, porque eu gostava também de trabalhar, gostava de desenhar. Mas eu era muito mais feliz modelando. Então eu gostava demais. Até que um dia, uma amiga minha falou assim: Pamela, eu vou fazer a festa da minha filha e eu preciso ir lá em tal lugar para contratar uma artesã para fazer as lembrancinhas, o topo e tal. E na hora, gente, me deu um estalo. Eu não sei o que foi aquele estalo, mas eu foi meio que loucura. Eu falei: por que você vai lá? Por que você vai lá se eu sei fazer? Uhum. Eu falei desse jeito. Ai, gente, bem doida. Porque você vai lá se eu sei fazer? E aí, gente, só ladeira abaixo. Eu peguei, ela falou assim: ah, você sabe? Então tá, eu quero o bolo cenográfico, eu quero o topo do bolo e eu quero as lembrancinhas. Gente, eu não tinha noção onde é que eu tava me metendo, mas eu não sabia. A verdade é que eu não sabia, gente. Mas algo dentro de mim falava: vai lá, se arrisca, faça. E foi isso que eu fiz. Eu meti cara, eu peguei essa encomenda, eu fiz essa loucura. E eu peguei o meu primeiro bolo cenográfico. Gente, aonde que a cabeça da pessoa tava? Já de cara pegar um bolo cenográfico. A pessoa é bem doida. Porque não. Gente, se eu pegasse um ursinho para fazer pequenininho, ainda vai. Não, eu peguei 50 unidades de chaveiro, que a gente sabe que precisa-se de técnica para criar chaveiro. Eu já peguei logo um bolo cenográfico, que para encapar um bolo, para você personalizar um bolo, também precisa de muita técnica. E o topo do bolo. Então, tipo assim, só coisa básica. Só coisa básica. E foi, gente. Eu lembro que faltava 2 meses pro aniversário da criança. E foram 2 meses em que eu ia dormir de madrugada e acordava de madrugada para poder fazer o bendito da encomenda da cliente. E eu, muito orgulhosa, não querendo dizer que eu não sabia fazer, então eu ia fazer e ponto. Tava já determinado que eu iria ter que fazer aquilo. Não tinha conversa. E eu lembro, gente, que perdi muita massa. Até porque, gente, eu não sabia fazer precificação, então eu cobrei um valor muito, assim, significativo mesmo, assim. Não tinha valor nenhum, gente. Não tinha, sabe, assim, eu gastei muito mais para produzir do que o valor que eu recebi. Então, tipo assim, loucura total. O meu esposo, naquela época, eu acho que já tava quase que querendo me dar conta, porque ele passava perto de mim e ele falava: você é louca, você é louca.
né? Tipo, ai, gente, eu sei, ó, pra resumir a ópera, né? Eu fiz, chegou na data, eu entreguei a minha primeira ursinha no topo. A vela eu não consegui fazer, eu comprei uma velinha, arranquei o pavio e troquei o paviozinho e coloquei como se fosse eu bem plena, e não foi, gente. Ai, meu Deus, a cliente vai olhar esse... Ah, mas ela sabe que agora eu sei. E aí, gente, o que que aconteceu? Eu fiz os 50 chaveiros, entreguei tudo certinho e o bolo. Eu lembro que quando eu entreguei pra ela, aquilo foi um alívio. Eu falei assim, graças a Deus, nunca mais eu faço isso na minha vida. Eu lembro que esse foi o pensamento que veio na minha cabeça. E isso foi no domingo, na segunda-feira eu estava no meu trabalho, trabalhando, quando veio, tocou meu celular e eu atendi a ligação. Era uma pessoa de uma outra cidade, de uma cidade vizinha, me ligando, falou, olha, eu estava ontem no aniversário da Manu, e eu recebi uma lembrancinha, um chaveirinho de ursinho, e eu achei a coisa mais linda. Ela falou assim, você não faz do meu filho, não? Gente, eu nem pensei. Eu só respondi, claro que faço. Aham. Ai, gente, bem doida. Aham, faço sim. E, gente, eu voltei pra casa e eu lembro que eu falei assim, pronto. Depois que eu desliguei a ligação, é claro que veio aquele misto, né? Falou assim, Pamela, de novo, você é doida? Você não precisa disso, né? Você tá doida? Mas eu falei, aham, só que agora eu vou cobrar mais caro. E aí, gente, assim foi. Eu peguei, daí ela não queria lembrancinhas de chaveiro, ela queria centro de mesa, ela queria um bolo cenográfico, ela queria o topo do bolo. E algumas lembrancinhas de colocar na prateleira, mas era só estatueta, não era chaveiro. E o tema era Pequeno Príncipe. Ai, gente. Outro tema desafiador para fazer toda a parte metálica e tal, de tinta metálica na massa do biscuit. Gente, o que foi aquilo? E eu fui, eu peguei, chegou no dia, eu entreguei. Hoje eu fico olhando, gente, pra tudo que eu fiz lá atrás e eu falo assim, gente, que doideira, que loucura, onde é que eu tava com a cabeça? Nossa, onde é que eu tava com a minha cabeça? Mas eu sei, gente, que sim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho assim que Deus tem um propósito em todas as coisas e ele tinha um caminho já traçado pra mim e foi isso. O meu começo foi assim, o meu caminho. E essas duas foram as minhas duas primeiras encomendas. E de lá pra cá eu nunca mais parei de fazer biscuit. Quando chegou no ano de 2019, eu decidi, eu já estava dando aula, eu fazia biscuit no período da manhã, no período da tarde eu saía para fazer, eu saía para dar aula, dava aula de manhã eu fazia biscuit, de tarde eu dava aula numa determinada escola do município e à noite eu dava aula no estado. E eu lembro, gente, que foi bem intenso aquele ano e quando chegou na última semana de dezembro, meu coração já não estava na escola há muito tempo, toda a vida esteve no biscuit. E eu decidi, eu falei assim, eu estou saindo da escola. Eu não trabalho mais, eu nem vou prestar mais concurso, nem PSS, não faço nada. Tava todas as minhas amigas no desespero, brigando, lutando para prestar concurso. E eu falei, cara, isso não é para mim. E eu abandonei a sala de aula. E, e eu lembro que pessoas próximas a mim falavam assim, Pamela, você é louca. Isso daí é falta de lavar uma louça, falta de não sei o quê, falta de... Sabe, gente? E eu falava, não, eu vou seguir minha intuição, vou seguir meu coração. E, gente, eu cheguei. Eu cheguei aonde eu jamais imaginava que eu iria chegar. Por quê? Porque naquele ano eu abandonei, só que quando entrou no ano de 2019, não, foi em 2018, gente, perdão. 2018 foi o ano em que eu trabalhei pela última vez em sala de aula. E quando entrou no ano de 2019, eu entrei num momento bem delicado da minha vida, por quê? Porque eu já havia abandonado a sala de aula. E quando foi no mês de fevereiro, eu já tinha agenda até para novembro. Só que eu não contava que em março iria começar uma pandemia e que a princípio seriam por 40 dias e que acabou virando 2 anos.